Muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal, aqui através do canal Palavra e Essência. Se você não se inscreveu no canal, por favor o faça, deixa também o seu like lá e compartilhe nas suas redes sociais, me ajudando assim a expandir o reino de Deus. Aqui no nosso estudo bíblico semanal, nós estamos estudando o Evangelho segundo João, hoje no capítulo 14, versículos 15 até o 31. Deixe-me dizer que sempre repito aqui que o nosso objetivo é expor a palavra de Deus, expor as escrituras sagradas, para que o ouvinte conheça as escrituras e assim cresça espiritualmente. Meu objetivo maior é fazer conhecidas as escrituras, fazer conhecida a Bíblia Sagrada. Entendo que essa é uma necessidade premente e urgente nos dias de hoje. Que nós que temos fé, que conheçamos, que temos fé em Jesus Cristo, que conheçamos as Escrituras Sagradas. Então eu vou ler o texto, como eu sempre faço, e depois vou fazer alguns destaques. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 15 até o 31, que é o final do capítulo. Diz assim: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. É Jesus quem está falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse: irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, Levantai-vos, vamos sair daqui. Bom, esse é os ensinamentos de Jesus na véspera da Sexta-feira Santa, quando Jesus vai ser julgado e crucificado. E então ele está confortando os discípulos aqui. No capítulo 14, no capítulo 13, ele já começou a anunciar a sua partida aos discípulos. Os discípulos ficam tristes com isso, não entendem bem o que está acontecendo. E Jesus, no capítulo 14, então, menciona ou esclarece a razão da sua partida, que é nos versículos 1 até o 14,
E agora, dos versículos 15 até o final do capítulo, Jesus está fazendo a promessa do novo Consolador, o Espírito Santo. Está de novo confortando os discípulos e falando da promessa da vinda do Espírito Santo, que é o Consolador. Então, ele começa no versículo 15 dizendo: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Esta afirmação de Jesus se repete no versículo 21, aliás, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. E também no versículo 23, Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Jesus fala aqui de um amor voluntário, de um desprendimento de si mesmo voluntário e amor a Deus, amor que tem que se manifestar na prática dos mandamentos ou na obediência dos mandamentos. Então a tese aqui é de que quem ama obedece voluntariamente aos seus mandamentos. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. É por isso que Paulo vai falar na sua teologia também, de que o amor de Cristo nos constrange. Então nós que temos fé em Jesus Cristo, que amamos Jesus Cristo, nós fazemos algumas coisas, deixamos de fazer outras, ou seja, nós temos uma ética cristã, porque nós partimos do princípio do amor a Deus, do amor a Jesus Cristo, da fé e do amor que nos leva voluntariamente a obedecer a Deus, a princípios cristãos que estão na palavra de Deus. Daí a minha preocupação aqui nesse canal, que é de fazer conhecidas as Escrituras, para que aqueles que têm fé e amam a Deus possam obedecer os seus mandamentos, mas os mandamentos que estão nas Escrituras, e não o que a religiosidade diz, os princípios da palavra de Deus, não necessariamente da religiosidade. Daí a necessidade premente que eu vejo de nós que somos cristãos, que temos fé em Jesus Cristo, que amamos a Jesus, a necessidade que nós temos de conhecermos as Escrituras. Jesus já disse isso em outra ocasião, que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a grande questão aqui é que quem ama Jesus Cristo, quem ama a Deus, tem que ter fé para amá-lo, então vai obedecer aos mandamentos. E Jesus disse que os mandamentos dele não são penosos, porque quando nós amamos por amor, né? Quando nós obedecemos por amor, então os mandamentos não ficam penosos, porque nós o cumprimos porque amamos. Até porque o princípio básico de todos os mandamentos, Jesus Cristo deixou claro isso, que é o nosso amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a base de toda a lei e os profetas, ensinou Jesus Cristo. Então esse é o primeiro princípio básico desse texto aqui, que quem ama a Jesus Cristo obedece voluntariamente os seus mandamentos. E esse texto aqui não está isolado, esse texto ecoa o Velho Testamento, a Antiga Aliança, porque Jesus está inaugurando a Nova Aliança, assim que ele morre na cruz e o véu do templo se rasga, então se inaugura a Nova Aliança, o Novo Testamento, né? Mas esse ensinamento de Jesus, de que quem ama obedece voluntariamente, já era prática dos judeus fervorosos, daqueles que tinham fervor e eram tementes a Deus, que fazia parte já da lei lá do Antigo Testamento. Note o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, na Velha Aliança, no Velho Testamento. Saberás que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações. Para quem?
para com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então veja que já lá no Antigo Testamento, a base do cumprimento dos mandamentos era o amor a Deus, o temor a Deus, amar a Deus. Deus está dizendo aqui, através de Moisés, de que Deus é Deus. Então saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações, para com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Esta verdade é repetida de uma forma intensa várias vezes no Velho Testamento, inclusive nos profetas. Eles vão denunciar o povo de Israel que se afasta do temor e do amor a Deus, mas aqui mesmo no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículos 11 e 12, aliás, versículos 12 e 13, tem de novo uma exortação à prática dos mandamentos, à obediência baseada no amor. Veja, capítulo 10 de Deuteronômio, versículos 12 e 13. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, Na verdade, a frase aqui é uma interrogação, só que ficou interrogação longa, não dá para pronunciar o ponto de interrogação no final. Mas a verdade é essa: o que é que o Senhor exige de ti? O que Deus exige? Que sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, e que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. De modo que esta questão do amor a Deus sobre todas as coisas e de que quem ama a Deus obedece, já era princípio do Antigo Testamento. De modo que o que Jesus faz aqui é ecoar a lei que já dizia isto. E depois uma outra ênfase que esse texto aqui, um outro destaque que eu quero dar, é sobre a promessa do Espírito Santo. Versículo 16, que ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Palavra no grego aqui, paráclitos, aquele que é ajudador, aquele que é encorajador, aquele que é advogado, que o defende, que consola, que encoraja, que defende. Paráclitos no grego. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. E o que é o Espírito Santo, o Consolador? O Espírito Santo, além de ser o Consolador, é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. De novo aqui, essa verdade é repetida aqui no versículo 17 que eu já li, mas também no capítulo 15, versículo 16, veja o que fala sobre o Espírito Santo. Capítulo 15, não é 15, 16, não. Mas é o Espírito Santo que dá testemunho de Jesus Cristo. Então, capítulo 16, que é a missão do Consolador. Então, versículo 16 será... Jesus está dizendo no capítulo 16 também, quando, porém, capítulo 16, versículo 13, localizei certinho aqui. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. De modo que esse Espírito da verdade, ele virá, o Espírito Santo é o Espírito Consolador, é o Espírito da verdade e é o Espírito que dá testemunho de Jesus Cristo. No versículo 26 do capítulo
15. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, este dará testemunho a respeito de mim. Que é um eco do versículo 17 do capítulo 14 que nós estamos lendo. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O Espírito da verdade. E quando ele vier, o Espírito Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho a respeito de mim. Então essa é a promessa do Espírito Santo. E ainda tem mais, ele vai repetir de novo no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu sempre gosto de enfatizar que o Espírito Santo ensinará e fará lembrar. Então, a gente só lembra aquilo que a gente conhece. Então eu tenho que conhecer as Escrituras para que o Espírito Santo que habita em mim me faça lembrar dos mandamentos das Escrituras sagradas, para que na hora que eu seja tentado eu possa lembrar das Escrituras, assim como Jesus lembrou na sua tentação no deserto. Então, versículo 26, vou repetir. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Esse Espírito Santo, daí no livro de Atos, nós vamos ver quando o Espírito Santo desce, então, sobre os apóstolos, sobre as pessoas que estavam reunidas no cenáculo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce e, então, a partir de então, eles começam a dar testemunho a respeito de Jesus Cristo, os apóstolos. Então nós hoje, no momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo para que possamos também ser lembrados, sermos consolados, ser encorajados, sermos direcionados à verdade, sermos direcionados a darmos o testemunho de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13, é esta a teologia de Paulo a respeito do Espírito Santo que vem morar em nós no momento que nós cremos em Jesus Cristo. Paulo diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 13, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Então, ouviu o Evangelho, creu em Jesus Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Paulo vai repetir isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Vai repetir essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E em 2 Coríntios, de novo, capítulo 5, versículo 5. Então, essa é a primeira experiência que o cristão tem com o Espírito Santo. No momento que ele crê, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Depois ele tem que ter a experiência do fruto do Espírito, a experiência dos dons espirituais e a experiência do enchimento do Espírito Santo, que Paulo vai falar em Efésios também, capítulo 5. Então, esse Espírito Consolador é que mora no cristão, que mora no crente, naquele que crê em Jesus Cristo, para que possa ser consolado pelo Espírito Santo, para que possa ser direcionado à verdade da palavra de Deus, porque ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que Jesus Cristo ensinou. E é ele quem dá testemunho de Jesus Cristo no nosso coração. Outro destaque que eu quero dar nesse texto aqui é a questão da segunda vinda de Jesus Cristo. Rapidamente, versículos 18 e 28. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É um eco de novo do capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa verdade também é repetida no versículo 28. Ouviste o que vos disse, irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então aqui é a promessa de Jesus Cristo de que ele vai subir aos céus, isso depois de ser julgado, morto, crucificado, morto e ressuscitado, vai ascender aos céus, virá o Espírito Santo, e aqui é a promessa que depois, então, Jesus voltará na sua segunda vinda para que nos levar, para morarmos com ele, para que estejamos para sempre com o Senhor. Foi assim também que Paulo ensinou na sua teologia mais tarde. E por último, outro destaque, o versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. A paz de Jesus Cristo. Os discípulos estavam com medo, porque Jesus estava dizendo, eu vou partir. E Jesus disse no versículo 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Essa confiança pessoal e relacional em Deus. Tenha fé em Jesus Cristo. Acredite nele. E ele diz, eu voltarei. E aqui ele diz, deixo-vos também a paz. A minha paz vos dou. E não a dou como o mundo a dá. É a paz de Jesus Cristo, aquela tranquilidade de alma que somente Jesus Cristo pode dar. Não a dou como o mundo a dá. E de novo a expressão, não se perturbe o vosso coração. Não fique angustiado. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. E ele dará o Consolador justamente para nos consolar. Nos dará o Espírito Santo, que é o Consolador, justamente para que nós tenhamos paz. Para que nós tenhamos paz até no meio da tribulação. Não é alegria sempre, não é ausência de sofrimento, mas é paz em Jesus Cristo. Paz que nós temos na nossa alma, mesmo em meio ao sofrimento, às tribulações. Não é deixar e sorrir a todo momento e não sofrer. Não é isso que Jesus está ensinando. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos tribulações, temos aflições, temos sofrimento, mas temos também a garantia da paz que Jesus Cristo nos oferece. Paz até no meio do sofrimento, que era a apreensão com que os discípulos estavam vivendo. Vamos ficar sozinhos? Ele disse, não tenham medo, não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo, porque Jesus promete a sua paz, a sua tranquilidade de alma. Então, nós temos aqui nesse texto que precisamos amar a Jesus Cristo e obedecer os seus mandamentos, e quem ama voluntariamente obedece. Nós temos aqui a promessa do Espírito Santo, o Consolador, que nos consola nas dificuldades e que nos conduz à verdade, que dá testemunho de Jesus Cristo. Temos a promessa da volta de Jesus Cristo e temos a promessa de Jesus, da paz de Jesus, apesar das circunstâncias. Esses são os destaques deste texto. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir. E se você gostou dessa aula, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, deixe o seu like lá e o sininho ligado para que você possa receber as notícias dos novos vídeos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.